Graça e paz, irmãos, do nosso Senhor Jesus, amém? Boa noite, queridos. Glórias a Deus. Se você nos visita nessa noite, seja muito bem-vindo à Igreja Batista Memorial. Vamos tirar essa dúvida, tem alguém nos visitando aí? Algum visitante? Não fica com vergonha não, glória a Deus, visitante. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Glória a Deus. Sejam bem-vindos, que vocês aqui realmente possam se sentir acolhidos. Mais do que uma família, de fato, e de coração, nós queremos ser a sua, mais do que uma igreja, queremos ser a sua família, não é isso? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Irmãos, minha palavra hoje, eu convido você a abrir o livro de Gênesis, ela está em Gênesis capítulo 28. Gênesis 28, a gente vai ler a partir do verso 1. Gênesis 28, a partir do verso 1. A palavra do Senhor, ela vai nos dizer assim: nesse meio tempo, Jacó partiu de Berseba e rumou para Harã. Quando o sol se pôs, pegou um bom local para acampar e ali passou a noite. Encontrou uma pedra para descansar a cabeça e se deitou para dormir. Enquanto dormia, sonhou com uma escada que ia da terra ao céu e viu os anjos de Deus que subiam e desciam pela escada. No topo da escada estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu avô Abraão, o Deus de seu pai Isaque. Vou repetir essa parte. Eu sou o Deus do seu avô Abraão e o Deus de seu pai Isaque. A terra na qual você está deitado lhe pertence. Eu a darei a você e a seus descendentes. Seus descendentes serão tão numerosos quanto o pó da terra. Eles se espalharão por todas as direções, leste, oeste, norte e sul. E todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio de sua descendência. Além disso, estarei com você e o protegerei onde quer que vá. Um dia trarei você de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não tiver terminado de lhe dar tudo o que prometi. Então Jacó acordou e disse: certamente o Senhor está nesse lugar, e eu não havia percebido. Como também disse, teve medo e disse: como é temível este lugar. Não é outro senão a casa de Deus e a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó se levantou bem cedo, pegou a pedra na qual havia descansado a cabeça, colocou-a em pé como coluna memorial e derramou azeite de oliva sobre ela. Chamou o lugar de Betel. Repita comigo, Betel. Betel, embora anteriormente se chamasse Luz. O tema da minha palavra hoje é Betel, Peniel, El, Betel. Betel, Peniel, El, Betel. Quero falar um pouquinho com os irmãos sobre as fases da vida de Jacó. Fecha seus olhos agora, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Paizinho, muito obrigado, Senhor. Nesse momento, Senhor, eu peço a Tua graça, a Tua misericórdia. Senhor, eu estou diante da Sua igreja e peço, ó Pai amado, o derramar do Senhor sobre nós. Que, ó Deus, essa palavra venha a falar aos nossos corações, que ela venha a gerar frutos e frutos, ó Pai amado, de transformação, frutos para a Sua glória, Senhor. Nesse momento, ó Pai amado, acalma toda a ansiedade do coração, ó Pai amado, traz tranquilidade à nossa mente para que a gente possa estar atento à Tua voz. Nós queremos Te ouvir, Pai. Nós rendemos louvor e adoração ao Senhor. Agora nós queremos ouvir a Sua voz, Pai. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Patriarca Jacó, irmãos, pai das 12 tribos de Israel. Vocês sabem bem a história, ele sai de casa depois de ter enganado seu pai Isaque, ter gerado toda aquela confusão. Saiu jurado de morte por seu irmão Esaú, e isso acontece quando ele tinha aproximadamente uns 77 anos, e aí ele vai para Padã Arã, e ali ele fica em torno de 20 anos, então ele volta, isso com 97 anos, ele pega sua esposa, Raquel e Lia, e seus filhos e seus bens, e volta para Canaã.
E quando Jacó está com aproximadamente 110 anos, José, nesse momento, tem ali 17 anos, a gente conhece a história, vai estar ali a partir de Gênesis 37, que José, ele é vendido como escravo pelos seus irmãos para o Egito. E ali, depois de 20 anos de José no Egito, acontece o período de seca, os irmãos de José vão até o Egito, e ali há a reconciliação, e depois eles trazem o patriarca Jacó, e ele vive os últimos anos da vida dele ali no Egito, mais de 17 anos, ou seja, Jacó morre ali com aproximadamente 147 anos. Essa é uma breve visão panorâmica da vida desse homem, mas quando a gente olha a vida dele de forma mais detalhada, a gente pode perceber algumas fases bem definidas da vida dele, e é sobre isso que eu quero ministrar o coração da igreja nessa noite. E para você que abriu Gênesis 28, eu peço que você continue com a palavra de Deus aberta, que nós vamos passar por outros textos aí a partir de Gênesis 28, amém? Então, irmãos, a primeira fase da vida de Jacó é Betel. Foi esse texto que a gente leu. E Betel, eu digo que Betel, ele é o lugar da salvação. Jacó engana sua família, para não ser morto ele sai fugido, ele ruma em direção à casa do seu tio Labão, em direção a Harã, e ele chega a um lugar chamado Luz, e ele muda o nome desse lugar para Betel, porque ali ele tem um encontro com o Senhor. Ele dorme, e ali ele tem um sonho, e Deus se revela a ele vê uma escada, ele vê anjos subindo e anjos descendo, e o Senhor diz para ele: olha Jacó, eu sou o Senhor, o Deus do seu avô Abraão, o Deus do seu pai Isaque. Interessante, irmãos, que aqui Deus se revela a ele como Deus do seu avô, como Deus do seu pai, mas não como o próprio Deus de Jacó. Deus está dizendo para ele: olha Jacó, eu conheço o seu avô Abraão, e ele me conhece, eu conheço o seu pai Isaque, e ele me conhece, eu conheço você, mas você, Jacó, ainda não me conhece. Irmãos, aqui em Betel é o lugar, vocês podem conferir na história de Jacó, é o lugar onde pela primeira vez Jacó tem um encontro verdadeiro com o Senhor. E ele fica extasiado com isso, ele fala: quão temível este lugar, aqui é a casa de Deus, aqui é a porta do céu. Ou seja, Jacó tinha um avô crente, Jacó tinha um pai crente, e a verdade, ele, por conta disso, ele desfrutava da bondade e das promessas que Deus fez aos seus antepassados, porque, irmãos, Deus é o Deus de toda graça. Nós não podemos negar que nós vamos colher aquilo que os nossos pais semearam no Senhor. Êxodo capítulo 20 vai dizer que Deus visita com misericórdia até a 1000ª geração daqueles que o amam e daqueles que obedecem aos seus mandamentos. Aqui nesse momento, Jacó está sendo visitado com a bondade do Senhor. Deus quer ser o Deus de Jacó. Eu digo para você que está aqui nessa noite: Deus quer ser o seu Deus. Ele quer ser o Deus da sua história. Ele quer ter um encontro pessoal com você, algo extraordinário, algo que realmente vira a chave na sua vida. E, irmãos, muito melhor, maior do que qualquer bênção que nós possamos ter de Deus, é ter a presença do próprio Deus na nossa vida. O problema é que as pessoas insistem em caminhar, usufruindo daquilo que Deus dá, mas sem tê-lo como prioridade, sem tê-lo como Senhor, e esse é o perigo, irmãos. O perigo de nós termos uma vida boa, uma vida até mesmo confortável, e quando eu digo isso, não é pecado você ter recurso, você ter uma vida confortável, não, mas o perigo é de você ter tudo isso aqui na terra e não ter uma aliança com o Senhor. Ele quer ser o teu Deus. Viver alheio a Deus, irmãos, mais cedo ou mais tarde, vai fazer a gente enfiar os pés pelas mãos e acabar tomando decisões erradas. Jacó engana a sua família.
há um racha, ele tem que ir embora, mas Deus aqui, a gente percebe que ele entra com misericórdia e tem um encontro com Jacó. A iniciativa, irmãos, ela parte de Deus. É Deus que toma a iniciativa, Deus que dá o sonho, e ele nesse sonho, ele vê uma escada, e na realidade, irmãos, essa escada, ela aponta para uma pessoa. Para que pessoa que essa escada aponta? Essa escada está ligando a terra ao céu. Para quem essa pessoa, para quem essa escada representa? Ela representa Jesus, irmãos. Jesus é a ponte, Jesus é o único caminho, Jesus é a única forma do homem se achegar a Deus, do homem chegar a Betel, a casa de Deus, e ver a porta dos céus. Deus ali constrói uma escada para Jacó, e hoje, na plenitude dos tempos, Ele envia o seu Filho para morrer pelo nosso pecado. O homem não pode se salvar, irmãos, nenhum homem, e essa é a grande diferença entre o Evangelho e as demais religiões. Nas religiões, o homem está sempre tentando fazer alguma coisa, o homem está sempre tentando construir uma escada, sempre fazendo algo para buscar o favor de Deus, só que isso não dá resultado, não leva até Betel, não leva até o Senhor. Só há uma escada, só há um caminho, só existe um meio, Jesus Cristo. Só há um Senhor. Paulo vai falar em Efésios, só há uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Aleluia! É só Ele, irmãos. E o nosso Senhor diz: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Os homens tentam inventar maneiras de chegar a Deus, e aí a gente ouve frases do tipo: olha, todas as religiões levam a Deus, se a sua religião faz sentido para você, está tudo bem, se aquilo que você acredita te faz bem, então segue em frente. Sabe qual é a origem desse tipo de pensamento, irmãos? É o inferno. Quem criou todas essas ideias foi Satanás. O fato é, somos pecadores e estamos destinados à perdição. Mas o que Deus fez para resolver o problema, irmãos? Deus enviou ao mundo o seu Filho amado, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quero dizer para você nessa noite que Deus não quer que você pereça. Muitos não conhecem o caminho. Hoje, se você é nosso visitante aqui e havia alguma dúvida, hoje você está sabendo. Jesus é o caminho. Só Ele é o caminho. Só Ele pode salvar. A gente olha para o livro de Atos, a gente vê Cornélio, um bom homem, um homem que dava esmolas, um homem que fazia o bem, só que era um homem religioso. E essa é a característica do religioso, ele faz as obras para ter o favor de Deus. Nós fomos salvos, irmãos, nós fomos salvos pelo Senhor, pela graça, não pelas obras. Depois da nossa salvação é que nós realizamos as obras para a glória do Senhor. E Cornélio, ele vivia essa vida de religiosidade. E aí Pedro foi enviado à casa daquele homem, através de um sonho, para falar do Senhor para ele. E aí aquele homem entregou a sua vida ao Senhor. Talvez você viva hoje, irmãos, sendo filho de crente, avô de crente, filho de líder, já está há alguns anos na igreja, mas você ainda não teve um encontro com o Senhor. Talvez você chegou aqui nessa noite cansado. Talvez você já tenha percorrido já vários caminhos. Jacó chegou naquele lugar cansado. Você tem uma ideia como o bicho estava cansado, que ele arrumou uma pedra e fez de travesseiro e dormiu. Ele estava cansado. Talvez você esteja cansado de percorrer tantos caminhos ao encontro de Deus e não encontra, porque só há um caminho. Não adianta, irmão, não adianta astrologia, tarô, búzios, seja lá o que for, umbanda, candomblé, nada disso leva ao Senhor.
Nada disso leva a Deus, só Jesus Cristo de Nazaré. Só Ele, irmãos. Por isso que aos Filipenses, Paulo vai dizer que Deus o exaltou com soberania, Ele deu o nome que está sobre todo nome, para que diante do nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e no inferno, e um dia toda língua vai confessar que só Jesus é o Senhor. Só Jesus, irmãos, não há outro Senhor, não há outro. Jacó foi levado a Betel. Betel é lugar de salvação. Talvez hoje, nessa noite, seja o lugar da tua salvação. Talvez hoje seja a sua Betel nesse lugar. E aí Jacó segue, irmãos, e ele vai para Padã Arã, fica lá durante 20 anos e volta com a sua família. No texto que a gente leu, em Gênesis 28, o Senhor diz: olha, Jacó, eu vou te trazer de volta a essa terra. Só que antes dele voltar novamente a Canaã, ele passa pelo val de Jaboque. Ele passa por Peniel. E, irmãos, Peniel é o lugar da transformação. Agora abra a sua palavra no livro de Gênesis, capítulo 32. Vai dizer assim o texto a partir do verso de número 22, Gênesis 32, 22. Naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val do Jaboque. Reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro. Também fez passar tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho e um homem lutava com ele até o romper do dia. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: não deixarei ir, se não me abençoar. Então o homem perguntou: como você se chama? Ele respondeu: Jacó. Então disse: seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Peniel é uma estação da vida que todo cristão vai passar. Não tem como, é o nosso lugar. Se nós fomos salvos em Betel, nós passaremos por Peniel. E eu não sei o que vai te levar até Peniel. Geralmente é um sofrimento, um desemprego, uma enfermidade, um luto, um abandono, uma preocupação com os filhos, com a família, até mesmo a consequência de algum pecado. Eu não sei, mas eu tenho certeza, Deus quer te levar até Peniel. Talvez a sua dificuldade seja um grande gigante que você tenha para encarar, porque Jacó está em Peniel, mas logo depois ele vai se encontrar com seu irmão Jacó. E não é só Jacó, irmãos, é Esaú mais 400 homens. Ou seja, ele está com a sua família, sua esposa, seus filhos, todo o seu rebanho, e ele vai dar de frente o quê? Com um exército. Só que antes dele encontrar Esaú, ele vai para Peniel. Jacó está com medo. Ele pensa consigo: meu irmão Esaú vai acabar comigo. E aí você conhece a história, ele manda presentes, né? Ele usa como estratégia enviar presentes, rebanhos, os seus servos na frente, né? Deixa eu mandar aqui esses presentinhos aqui para o meu irmão, quem sabe, né, não vai amansar a fera. E aí, irmãos, Deus mais uma vez, na sua infinita bondade e misericórdia, Ele intervém na história e Ele se encontra com Jacó no val do Jaboque. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus, Ele se utiliza das provas da nossa vida para nos trazer para perto.
Deus vai se utilizar das provações e das dificuldades que você tem para te trazer para perto dele, para a comunhão, para a intimidade. Por isso Tiago, no capítulo 1, verso de número 2, ele vai dizer o seguinte: irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por provações, porque as provações, irmãos, elas são ferramentas nas mãos do Senhor para trabalhar a nossa vida e o nosso caráter, não é de todo mal. Deus não nos causa tropeços, tudo isso era consequência dos erros de Jacó, mas pode ter certeza, Deus vai usar cada tropeço, cada falha, cada erro seu para forjar o seu caráter. Irmãos, entendam o que eu vou falar agora. Bendita é a aprovação que nos leva até Peniel, bendita é a aprovação que nos faz depender somente de Deus, bendita é a aprovação que tira a esperança em nós mesmos, em outras pessoas, no dinheiro ou em qualquer outra coisa, e nos faz colocar a nossa dependência e esperança somente no Senhor. Esse é o lugar que o Senhor quer nos levar. É Peniel, lugar de intimidade, lugar de comunhão, lugar onde a nossa vida vai ser transformada, o nosso nome vai ser mudado. Billy Graham vai dizer: bendita seja a crise que te faz crescer, a queda que te faz olhar para o céu, o problema que te faz buscar a Deus. Peniel é o lugar da nossa busca pessoal com Deus. Ele passou todos os seus bens, ele passou toda a sua família, e ele esteve a só ali com o Senhor. E ele falou: Senhor, eu não vou desistir, eu não arredo o pé daqui, enquanto o Senhor não me abençoar. Pergunto para você, do que você está desistindo hoje? Você está desistindo do seu trabalho, da sua profissão, de um sonho que Deus te deu, de uma promessa já antiga que o Senhor te fez, do teu casamento, dos teus filhos, da própria vida? Do que você está desistindo? Se você está desistindo, o Senhor está te chamando hoje para Peniel, porque Ele quer ter uma luta contigo. Irmãos, Deus é gracioso, nós lutamos com Deus e nós nunca poderíamos vencê-lo, mas Jacó venceu, porque isso é graça. Na realidade não é uma luta, na realidade o que está envolvido é a presença de Deus, é você junto com Deus. Porque quando estamos na presença de Deus é quando Ele nos transforma, porque nós nos transformamos naquilo que nós adoramos, nós parecemos com as pessoas com as quais nós estamos vivendo, com as pessoas que nos cercam. Homem, que você possa ir a Peniel antes de perder seu casamento. Mulher, que você possa ir a Peniel antes de perder o coração dos seus filhos. Todos que estão aqui presentes, inclusive eu, que a gente possa ir a Peniel para aprender a cuidar melhor dos nossos filhos, da nossa esposa, do nosso marido, da nossa família. Irmãos, Deus tem derramado grandes coisas sobre a nossa vida. A gente tem se reunido, agora falando dos homens, toda quarta-feira para orar. Irmãos, que bênção que tem sido um derramar do Senhor. Os homens que estão lá com a gente, podem dizer amém? Amém. Amém. Tem sido bênção, irmãos. Lá tem acontecido coisas que a mão do homem não pode fazer, é obra de Deus, ou derramar do próprio Deus, irmãos. Sabe por quê? Porque nós entendemos que nós precisamos estar em Peniel, precisamos buscar mais o Senhor, precisamos estar na presença dEle, precisamos ter intimidade, precisamos entender o que Ele quer para a gente, precisamos na presença dEle ter direção. Por isso que Deus chamou Jacó para Peniel. Jacó, vem aqui, eu quero você mais junto de mim. E irmãos, qual foi o primeiro fruto desse momento? A reconciliação com Esaú. Ele reconciliou com o irmão. Talvez você tenha algum relacionamento quebrado, talvez você tenha que perdoar, talvez você tenha que pedir perdão a alguém, mas você não consegue. E aí você fica como Jacó, tentando fugir de Esaú.
Sabe por quê? Porque você não está tendo coragem de enfrentar o Val de Jaboque e estar aos pés do Senhor até que a transformação aconteça. Houve reconciliação. Jacó não é mais um enganador, Jacó não é mais um embusteiro, agora é Israel. E Esaú, irmãos, Esaú percebe isso, Esaú vê isso. Irmãos, quando um homem e uma mulher são tocados pelo Senhor, a diferença. Nossos filhos vão falar: papai está diferente, mamãe está mais amorosa, o papai está mais paciente. Nossa, vocês viram o nosso patrão? Cara, ele está mais educado, mais gentil, ele está mais preocupado com a gente, o papai está servindo mais o Senhor, a gente está tendo mais alegria de estar na presença de Deus, a gente está agora está servindo ao Senhor em um ministério, a gente está participando de um pequeno grupo, papai passou por Peniel, papai foi transformado, papai foi tocado por Deus, mamãe mudou, aleluia. Irmãos, o Senhor quer gerar em nós uma transformação que ninguém mais pode fazer, que só Ele mesmo pode. O Senhor quer acessar a nossa alma, Ele quer acessar aquilo que é inacessível aos homens e fazer aquilo por você, aquilo que ninguém pode fazer. Peniel é o lugar onde Deus toca a nossa alma, transforma o nosso caráter e muda o nosso nome. Agora, em terceiro lugar, a gente vê que é El Betel. E eu chamo esse lugar de lugar da responsabilidade. E vocês vão entender daqui a pouco por quê. Como Jacó chega em El Betel? Pastor, é o mesmo lugar, é Betel? Sim, é o mesmo lugar. Só que as circunstâncias são totalmente diferentes. E o que levou Jacó a Betel de volta? Primeira promessa, Deus falou assim: olha, você vai voltar. Só que para você entender o contexto da chegada de Jacó aqui, aconteceu mais ou menos o seguinte: em Gênesis 32, a gente vê Peniel. Em Gênesis 33, esses textos você pode conferir em casa, a gente vê a reconciliação com Esaú. Em Gênesis 34, é um período onde Jacó se estabelece em Siquém. E é isso que eu vou falar um pouquinho agora para situar vocês. E aí, em Gênesis 35, é a segunda vez de Jacó em Betel, que ele chama de El Betel. Então, falando de Gênesis 34, a gente vê Jacó se estabelecendo na região de Siquém, se reconcilia com Esaú, e o que acontece ali? A sua única filha, chamada Diná, ela vai dar um passeio, vai dar uma voltinha com as amigas no shopping, e um miserável pega a menina e violenta a menina. O nome dele é Siquém, que é o nome dele é o nome da própria região ali do lugar. E aí o rei, né, esse guri é um príncipe, e o rei desse lugar, né, o pai do delinquente, ele vai dizer o seguinte: olha, o meu filho está apaixonado por Diná. Eles estão apaixonados, vamos fazer o seguinte, vamos resolver esse problema, né? Vamos fazer esse casamento, eu caso os nossos filhos com as filhas de vocês e vice-versa, e a gente fica tudo junto e misturado, a gente vira um povo só. E aí, irmãos, os filhos de Jacó, agora já são os filhos, né? Com aquela malandragem que é típica do carioca, fala assim: olha, a gente aceita isso, mas tem uma condição: Siquém e todos os homens da cidade precisam ser circuncidados. Essa é a condição. E eles aceitaram. Beleza. Vai todo mundo circuncidar, e depois vai ficar tudo certo, a gente vai casar todo mundo, a gente vai virar um povo só, vamos fazer negócio e vida que segue. Só que, quando esses homens estavam se recuperando, estavam fragilizados da circuncisão, e se você quiser saber melhor o que é circuncisão, procura depois um dos pastores para perguntar, que eu não vou explicar aqui agora. Quando aqueles homens estavam tudo de cama, os filhos de Jacó foram lá, irmãos, e passaram a faca em todo mundo. Geral.
E eles só não mataram, não, eles levaram tudo, todos os bens, os rebanhos, levaram tudo, fizeram um regaço na cidade de Siquém. E aí, o final de Gênesis 34, Jacó vai dizer o seguinte: vocês são doidos, vocês arruinaram a minha vida, agora todo esse povo aqui da região, esse povo vai vir para matar a gente. E aí vocês entendem o porquê que ele volta para Betel? Conseguiram entender o contexto? E aí agora vai para Gênesis 35, abre a palavra aí para mim, por favor. A partir do verso 1. Então Deus disse a Jacó: apronte-se, mude-se para Betel e estabeleça-se ali. Ao chegar, construa um altar para o Deus que lhe apareceu quando você estava fugindo do seu irmão, Esaú. E Jacó disse à sua família e todos que estavam com ele: joguem fora todos os seus ídolos pagãos, purifiquem-se e vistam roupas limpas. Vamos a Betel, onde construirei um altar para o Deus que respondeu às minhas orações quando eu estava angustiado. Ele tem estado comigo por onde ando. E aí, completando ali no verso 7, ele diz: Jacó construiu um altar ali e chamou o lugar de El Betel. Vocês conseguiram já captar o que está acontecendo aqui? Jacó chega a primeira vez em Betel fugido. Essa segunda vez ele vai a Betel fugido também. A primeira vez ele vai fugido pelos seus próprios erros. Na segunda vez ele vai fugido pelos erros dos seus filhos. Tem um padrão aqui, irmãos, que foi estabelecido. Há um ciclo aqui que está acontecendo. A gente vê, você pode conferir ali mais ou menos Gênesis 20, Gênesis 26, você vê que Abraão mentiu em relação a Sara, dizendo que era sua irmã por 2 vezes, a primeira para o faraó e a segunda para o rei Abimeleque. Isaac faz a mesma coisa, o pai mente, o filho mente. Isaac diz também: olha, essa moça Rebeca também bonita aí, ela é a minha irmã. Jacó engana a sua família e tem que sair fugido. Agora aqui, os filhos de Jacó enganam o povo de Siquém e tem também que saírem fugido. Há maldição hereditária aqui, irmãos? Lógico que não existe maldição hereditária, não é verdade? Porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Jesus fez maldito por nós na cruz do madeiro. Então não existe esse negócio de maldição hereditária, amém, irmãos? Não existe. Mas o que existe aqui, sabe o que é? É possivelmente um comportamento aprendido. A gente tem a tendência de adquirir experiências daquilo que a gente vive, daquilo que a gente vê, e a gente vai ter, não é determinismo, mas é uma propensão, uma inclinação de repetir essas coisas. O apóstolo Pedro vai falar disso na sua primeira carta, presta atenção, eu só vou ler 2 versículos, olha o que ele diz: sabendo que não foi por coisas corruptíveis como a prata e o ouro, que vocês foram comprados, resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição receberam dos seus pais. Conseguem entender isso? A NVT vai dizer: do estilo de vida vazio que vocês herdaram dos seus pais. Outra tradução vai dizer: do fútil legado que vocês herdaram dos seus pais. É o cara que ele bate na esposa, ele maltrata a família, porque ele viu isso acontecer durante toda a infância dele. É a mulher que ela é autoritária com seus filhos, porque quando era criança sua mãe era um general dentro de casa. É aquele cara que bebe e depois das crianças, dos filhos, vê tudo aquilo, festa, tudo que tem bebida, o cara vai se inclinar à bebida. É aquela questão: o avô fazia, o pai fazia, agora eu faço. É isso que está se repetindo aqui. Irmãos, Deus quer tratar isso. Posso ouvir um amém? Amém. Deus quer tratar isso. E aí, o que Deus faz? Em primeiro lugar, Deus chama Betel para salvação, para salvar Jacó.
E agora aqui ele chama Jacó para El-Betel para poder resolver essa situação. A primeira vez, Jacó é chamado por Deus para Betel porque ele está perdido. A segunda vez, Deus fala: Jacó, volta de novo aqui, que agora não é você que está perdido, agora são os seus filhos. Ou seja, qual é a mensagem do Senhor para Jacó? Jacó, eu preciso te chamar à responsabilidade. Jacó, há um ciclo que precisa ser quebrado. Jacó, em Betel eu te salvei, em Peniel eu te transformei, agora em El-Betel eu quero salvar os teus filhos, a tua família. E olha, Jacó, você já foi salvo em Betel, você já foi transformado em Peniel, agora você tem autoridade, você precisa fazer alguma coisa. Irmãos, quem quer a autoridade do Senhor, diga amém. Amém, eu quero. Só que junto com a autoridade vem a responsabilidade. É isso mesmo. Vem a responsabilidade. Jacó aqui está sendo chamado por Deus para consertar a sua família, sendo que ele já passou por Peniel, e Deus já deu condição para que ele realize isso. Olha o que ele diz: joguem fora, Jacó percebe isso, joguem fora todos os ídolos pagãos, purifiquem as suas vestes, vistam roupas limpas, nós vamos a Betel, nós vamos construir um altar onde Deus respondeu as minhas orações quando eu estava angustiado. Olha o que ele está falando para a família: olha, daqui para frente é diferente. Precisamos iniciar, quebrar o ciclo vicioso e iniciar um novo ciclo. El-Betel é o lugar onde eu entendo que eu preciso cuidar dos meus e assumir responsabilidades. É o lugar onde cai a ficha, é o lugar onde eu percebo que eu preciso cuidar melhor da minha família e dos meus liderados. Você que foi salvo em Betel, transformado em Peniel, você precisa fazer alguma coisa para quebrar esse ciclo de pecado, engano, destruição e morte na vida das pessoas que te cercam. É isso que Deus quer de você. E você pode fazer isso, porque você já passou por Betel, você já foi salvo em Cristo Jesus. Você já passou por Peniel, você já teve o seu nome mudado, agora você tem a autoridade, você tem o que dar, porque aquilo que recebi do Senhor, agora vos entrego. Não é isso que Paulo ministra à igreja de Corinto, falando sobre a ceia? A gente dá aquilo que a gente tem. Era essa mensagem que o Senhor estava transmitindo a Jacó. E Jacó falou: olha, joga tudo fora, se purifiquem, porque aqui em casa, daqui para frente, só o Senhor será adorado. Aqui em casa, daqui para frente, no que cabe a mim, eu vou fazer o possível para que o altar do coração dos meus filhos só seja adorado o Senhor. Eu vou fazer o possível para que a minha casa seja um lugar onde as pessoas, os filhos, o pai, a mãe, todos busquem a santidade, busquem uma vida que agrada o Senhor, tenham prazer em servir a Deus. Minha casa, o meu PGM, o meu trabalho vai ser diferente. Sabe por quê? Porque eu passei por El-Betel. Eu recebi a autoridade do Senhor e eu sei o que eu preciso fazer. Eu recebi graça para cumprir essa missão. Jacó chama a família: vamos adorar o Senhor. No Antigo Testamento, toda vez que fala em construir altar, tem a ver com adoração. Jacó fala isso para a família: vamos adorar. Irmãos, os nossos filhos e os nossos liderados, esposa, marido, precisam ver em nós o amor pelo Senhor, o amor pela palavra, o prazer, a alegria em servir a Deus, gostar de estar na casa do Senhor. Nossos filhos precisam ver que nós investimos no reino. Vamos adorar o Senhor em El-Betel, porque foi lá que o Senhor ouviu as minhas orações quando eu estava angustiado. Porque desde lá o Senhor anda comigo em todos os lugares por onde eu vou. É uma versão antecipada de Josué, quando ele diz: eu e minha casa serviremos ao
ao Senhor. Decida servir o Senhor hoje. Decida levar a sua família hoje a servir ao Senhor. Vá a El Betel. Diga à sua família: vamos ao culto. Vamos a um pequeno grupo. Diga à sua esposa, homem: vamos à reunião de oração. Vamos servir ao Senhor com alegria. Quem está em El Betel, irmãos, é a pessoa que tem o desejo de cuidar. É a pessoa que anseia para ver uma vida se rendendo a Jesus. É uma pessoa que ela tem prazer em discipular outras pessoas. El Betel é o lugar onde o Senhor nos tira do banco e põe um ardente desejo no coração de servi-lo, de viver uma vida que frutifique e uma vida que honre e que glorifique o nome dEle, amém? Aleluia! Betel, Peniel, El Betel. São 3 estações, são 3 intervenções do Senhor, são 3 maneiras diferentes do Senhor agir. Ali em cada lugar há um propósito do Senhor. Amém, queridos? Eu queria chamar aqui minha família. Agora vou terminar um pouquinho diferente. Vem aqui, irmão. Rebeca, Samuel, vem aqui. Queridos, é isso que Deus tem ministrado ao meu coração. Quando a gente prega, o primeiro a ser tocado é o pregador. A primeira pessoa que Deus fala é comigo. Estou falando da minha vida, Deus está me chamando à responsabilidade. Deus está me chamando a cuidar mais e melhor da minha esposa e dos meus filhos. Deus falou comigo: eu já te levei para Betel. Eu já te salvei, eu já te conduzi, não só uma vez, mas várias vezes a Peniel. Você já esteve no Val do Jaboque comigo, você já passou uns estreitos comigo, eu já te provei, eu já lutei com você, mas eu mesmo te dei a vitória. Agora eu quero que você vá até El Betel. E agora não é só você, porque em Betel pela primeira vez era eu sozinho. A salvação é algo individual. Em Peniel também Jacó fez passar toda a família dele e também esteve sozinho. Mas agora, em El Betel, é toda a família. São os nossos liderados, são as nossas ovelhas, são os nossos amigos de trabalho. Ontem de manhã a gente estava na oração aqui na igreja e depois que eu cheguei em casa, eu continuei o meu momento com Deus. E eu estava num quartinho, que é um quartinho que eu botei uma mesa, ponho os meus livros ali para estudar, meditar, orar. E enquanto eu estava ali, depois de um tempo, a Rebeca ela entrou. E eu encosto a porta, mas eu não tranco, e ela entrou. E eu percebi que a porta estava aberta, que alguém tinha aberto a porta. E geralmente a Rebeca, quando ela faz isso, ela volta no mesmo instante e fecha, e sai. E naquele momento ali eu orei ao Senhor. Enquanto a porta estava aberta, eu falei assim: Senhor, eu não quero chamar ela, eu quero que ela venha para cá. E aí a Rebeca fechou a porta e se debruçou em cima de mim. E aí ali naquele momento, irmãos, a gente foi orando, a gente foi adorando ao Senhor, e o Senhor falou comigo: ministra o coração da tua filha tudo isso que eu estou colocando no seu coração. Fala para ela que ela precisa sempre construir um altar de adoração ao meu nome. Fala para ela que você tem orado a mim e eu tenho te respondido. Fala para ela que eu sou o Deus que tem andado contigo por onde você vai. E eu fui ministrando isso ao coração dela. E a gente ficou ali um bom tempo, sabe? Um bom tempo. E eu não imaginava, irmãos. E eu estava ali com o Senhor, colocando as coisas diante dEle, pedindo
clareza ao que eu teria que ministrar hoje à noite. E ao final, o Senhor falou ao meu coração: você precisa dizer isso à igreja. Que cada pai, que cada mãe precisa levar seus filhos a adorarem o Senhor. Que vocês precisam estar na presença do Senhor. E que não seja só uma vez, não é um fato isolado, mas seja constantemente, seja com frequência. O lugar, o seu lugar e o lugar da sua família é na minha presença, porque eu tenho cuidado de você. Eu tenho feito promessas a você e eu tenho cumprido todas elas. E assim tem sido, irmãos.